Senhor. O governo de Deus estava no Éden. O que é o governo de Deus? As vontades, a determinação, a orientação, tudo estava no governo de Deus no jardim do Éden. E o Senhor chama esse homem e fala para ele: você tem livre-arbítrio, você pode comer do que você quiser. Em Gênesis 2,17 diz assim: você pode comer de tudo e de todas as árvores, do conhecimento do bem e do mal, dela você não deve comer. Porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. E meditando no texto, imagino Adão ouvindo essa palavra, falando: mas peraí, o que é morrer? O que é morte? Um homem que foi criado para a vida, um homem que vivia ao lado da fonte da vida, um homem que estava no governo do Criador, ele não conhecia a palavra morte. Adão não sabia o significado, mas descobriu da pior maneira possível, desobedecendo. E muitas vezes nós somos assim, a nossa natureza é assim. E até os dias de hoje, penamos as consequências da desobediência do primeiro homem, do Adão. Amargamos pesado as consequências disso. Algo interessante sobre Adão e nós. Quero fazer um paralelozinho aqui rápido. Adão vivia íntimo do Criador. Adão era imortal, sem pecado e com pleno livre-arbítrio. Hoje eu perguntei para alguns, para mexer com a linha de raciocínio aqui, né? Eu perguntei qual homem que por um período andou sem pecado, exceto Jesus. Qual homem que andou pela terra por um período sem pecado? Lá onde eu compro tinta, o pessoal coçou a cabeça, eu não falei a resposta para eles não. Vou deixar para falar amanhã. Mas esse homem foi Adão. Adão foi o único homem, exceto Jesus, que andou, que pisou na terra por um período sem pecado algum, sem culpa alguma, até o momento da desobediência. Eu e você, nós nascemos condenado à morte. Olha a diferença. Um nasce em santidade e nós condenados à morte. A morte eterna. Numa atmosfera pecaminosa. Num clima, num sistema do mundo que a Bíblia chama de jaz do maligno, com a influência do maligno. Dominado pelo mal. Adão tinha Deus por perto. E eu e você, Deus veio para perto de nós. A distância que estávamos do Senhor, por causa do pecado de Adão, é imensa. Imensa. Mas a graça de Deus, a graça do Senhor, chegou até nós. E uma palavra que eu não canso de dizer: nós somos privilegiados. Por que eu sou tão privilegiado? Porque eu consegui estar sensível à voz do Senhor e eu entrei por aquela porta. Eu abracei a palavra de Deus. Eu sou privilegiado porque eu disse: sim, Senhor. Quantas vezes pregamos, ministramos, anunciamos, oramos pelas pessoas e elas dizem não. Hoje eu chamei uma pessoa, um funcionário meu, ele falou: você vai no culto? Eu falei: vou ministrar hoje. Vamos.
Não. Ele não teve a graça de estar sensível à voz do Senhor. Aos olhos do mundo, nós não valemos nada. Como é que você diz isso, Dimas? Porque eu digo que não valemos nada. A composição do meu corpo, que compõe o meu corpo, é a mesma daquele andarilho, daquele que está na sarjeta, daquele que está perdido. É a mesma. A oferta de renúncia, a oferta de remissão dos meus pecados é a mesma para Ele. E o mundo nos rejeita. Mas o Senhor sabe do valor de cada um de nós. O Senhor sabe. Lá na Fundação Casa, quando eu abraço aqueles meninos, eu disse para ele a última vez: eu tenho vocês como na família, eu oro por vocês, igual eu oro pelo meu irmão, que somos irmãos em Cristo Jesus. E a Bíblia diz: se você não amar o próximo como teu irmão, como a ti mesmo, como é que você pode dizer que me ama sendo que você não me vê? E por toda a história, os hebreus sacrificavam animais para tentar expiar os pecados dos homens. Após a saída de Adão do Éden, se tornou uma presa até fácil para o inimigo. As influências do inimigo. O inimigo nos atrai de todas as formas. Tudo aquilo que é atraente, é bonito, visivelmente nos leva à morte. E os hebreus sacrificavam, mas nada acontecia, porque o povo continuava perverso, distante, longe daquilo que Adão havia experimentado no Éden. Muito longe. Longe da intimidade e longe do governo. Longe da atmosfera celestial. Fora do Éden é uma presa fácil para o inimigo das nossas almas. 1 Pedro 5,8. Pedro fala: o inimigo das nossas almas. Em 1 João 5,19 diz assim: estamos cientes que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. O governo, a atmosfera do mundo não é a celestial, não é a atmosfera do Éden, é a atmosfera fora do Éden. O objetivo da atmosfera do mal é esfriar o nosso coração para com Deus. É tirar a sensibilidade do nosso coração. Quando você fica insensível à voz do Senhor, o diabo está tendo vitória na sua vida. Quando detalhes da palavra de Deus, da vida cristã, da congregação, do mundo espiritual não mexem mais com você. Que coincidência, eu estava pensando nisso agora e eu vi um irmão da igreja, ele me falou o versículo que eu estava pensando. Que grande coincidência! Não tem coincidência. Não existe coincidência. Para o cristão, não. Entra uma pessoa perfumada, cheirosa, por aquela porta, ninguém precisa falar nada, toda a congregação sente o perfume. Ela contagia, porque estamos sensíveis
aquele momento? Efésios 2 diz assim: e ele vos concedeu vida. Estávamos mortos em delitos e pecados. Aquela morte que o Senhor anunciou para o Adão está em nós, ou estava em nós. Estávamos mortos em ofensas e pecados. Na tradução mais comum, eu gosto de buscar traduções antigas, de 1600, eu entro na internet e procuro as mais antigas e faço sempre um paralelo. E nas antigas fala ofensas. Às vezes estamos ofendendo aquele que nos dá vida e nem estamos percebendo. Então o Criador envia o precursor. No momento oportuno, nasce o precursor, aquele que viria antes do Messias. Em João 1,23 diz assim, essa também eu busquei lá nos arquivos antigos, nas primeiras Bíblias, primeiras traduções. A tradução nossa diz assim: eu sou a voz do que clama no deserto. Nas mais antigas fala, eu, a voz do que clama. Então quem que clama? O Pai. João era só a boca. Eu, a voz do que clama. Arrependei-vos. Muda a história da sua vida. A boca que fala é a vontade daquele que nos inspira. Hoje, o Dimas aqui é só a carcaça, mas eu estou falando de algo santo, do céu, da palavra do Senhor. João usava o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Mateus 3,11 diz assim: em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, e não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo que queima a palha da nossa iniquidade, o fogo que purifica a nossa alma, o fogo que revela o nosso coração. Louvado seja Deus. E Jesus chega até João. Um encontro no Jordão. E João, pela revelação da palavra, cita a frase mais linda que aquelas pessoas podiam ouvir. E até hoje nós contemplamos a frase de João: eis o Cordeiro de Deus, que tira no singular, pecado do mundo. Por que o? Porque João estava se referindo ao pecado de Adão, a linhagem pecaminosa que chegou até nós. O DNA pecaminoso que nasceu no coração do primeiro homem, que não deveria pecar, que não nasceu para morrer. E os sacrifícios de animais não eram suficientes para romper esse laço, esse vínculo. Eis o Cordeiro, o Verbo se faz carne, Deus vem em carne como homem, como Cordeiro, e se oferece para pagar o preço, o valor pago por toda a humanidade. Eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Ah, Dimas, mas e os outros pecados? Nós temos texto, não é na linha de raciocínio aqui, mas temos texto que fala assim: se caso pecar, eu advogo por você. Então o pecado que ele está se referindo aqui é o pecado original. Romanos 8, 23 diz assim: e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que estão? Eu estou livre, você está livre, mas tem gente lá fora que ainda está destituído da glória de Deus. Está com os ouvidos tapados pelo sistema do mundo, pelas músicas do mundo, pela moda do mundo e por tudo aquilo que o mundo oferece. Eu falo para os meninos lá da FEBEM, tudo que o mundo oferece custa caro e te mata. A maconha custa caro, a cocaína custa caro, a prostituta custa caro e te mata. A graça de Deus é de graça. Aleluia. A alegria de Deus é de graça. A bênção na tua família é de graça. Então nós somos privilegiados por entrar por aquela porta, por valorizar o que Deus tem nos dado. Se nós ficássemos 24 horas, obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor, seria pouco. Seria pouco. O Verbo se fez carne. Jesus nasce em um mundo corrompido, podre, numa atmosfera que o inferno reinava, num governo de Satanás, um governo pecaminoso, com pessoas podres, pecadoras, pecaminosas, sem valor e desacreditadas. João 12, 45 diz assim: e quem vê a mim, vê aquele que me enviou. O mesmo Criador que andava com Adão no Éden, se torna homem e anda com o homem da mesma forma, para salvar o homem. Que privilégio, Senhor! Que privilégio. Verso 46, eu sou a luz que vinha ao mundo. Vim ao mundo, saí da minha graça. Vim no meio da sujeira. Por que ele veio no meio da sujeira? Porque algo precioso que somos nós. Ele veio nos buscar. Ele veio nos perdoar, veio nos acolher, veio nos curar, veio nos sarar. Veio trazer a sua glória, a sua graça para a nossa vida. Para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então o que tem aqui na terra? Trevas. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Para quê? Para clarear nas trevas. Louvado seja Deus, porque nós entramos por aquela porta e vivemos na luz. Não há treva. Então tem motivo de eu desanimar de ser crente, ser cristão? Não. Ah, mas o fulano desanimou, então ele nunca foi. Sinto muito lhe informar. Nunca foi. Porque quem tem a graça do Senhor, a intimidade com o Senhor, a unção do Senhor, quem conhece, quem come dos manjares do Senhor, não abandona o Senhor. Às vezes o inimigo planta dúvida, semeia nosso joio, mas a congregação, estamos juntos, juntos somos mais fortes. Louvado seja Deus.
Até aqui é uma introdução para o versículo e para a palavra, pequena palavra que eu quero ministrar hoje. Só fiz uma introdução. Vamos lá. Jesus é amigo da família de Lázaro. Como eu gosto de pregar esse texto. Jesus é amigo da família de Lázaro. Marta e Maria amavam ouvir as palavras de Jesus. Elas conheciam a lei pela cultura judaica. Jesus estava na Judéia e recebe a notícia que Lázaro morreu. Jesus propositalmente chega 4 dias depois. Lázaro já estava no sepulcro. Chegando, Jesus encontra Marta. E João 11:23 diz assim: Jesus diz a Marta: seu irmão há de ressuscitar. Glória a Deus. E ela disse: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus diz para ela assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Eu sei que ele vai. Ela tinha um conhecimento passado pelos profetas. Eu sou. O eu sou é uma palavra que o judeu fala com reverência, porque é a mesma palavra que o Senhor se apresentou a Moisés. Eu serei o que você precisa. Eu sou o que sou. Eu sou o que você precisar. É a maneira que o Senhor se apresentou a Moisés no Horebe. Ressurreição, voltar à vida depois da morte. Vamos lá. Aqui nós temos 2 pontos. Aquele que não tem a Cristo está morto em ofensas e pecados. Morto. Ele respira pela misericórdia, mas sem esperança de vida eterna. E quando ele encontra Jesus e ouve a palavra do Senhor e crê na palavra, ele nasce para a vida. É a primeira ressurreição no nosso meio. Houve uma ressurreição na minha vida. Eu estava morto em delitos e pecados. Às vezes as pessoas, nós queremos enfiar goela abaixo a palavra para as pessoas que estão perdidas. E não é bem assim que funciona. Na parábola do semeador, é um exemplo claro para a nossa vida. A semente é boa, a semente é santa, o semeador saiu a semear, porque tinha lá na frente um terreno preparado para receber a semente. Mas parte dela caiu. E o lugar que cai, sem estar preparado, não germina. Tem alguém que você gostaria que estivesse aqui do teu lado? Comece a orar por ele. Toda vez que você lembrar de Jesus, onde ele estiver, coloca as tuas mãos sobre ele. Amoleça aquela terra, Senhor. Prepare a terra para quando eu levar a tua palavra, ela germine. Para que haja ressurreição na vida dele.
Às vezes nós falamos uma vez, falamos duas e desanimamos. E esquecemos que todos nós somos iguais perante o Senhor. Quanto tempo eu demorei para entender a palavra de Deus? Cada um tem o seu tempo, mas Deus cuida de cada um. Lá na Fundação Casa, o pastor Márcio está aí, pode confirmar. Os meninos que entram na sala com a gente, nós oramos, conversamos, falando da palavra. A hora que termina, eu saio dali, vou lá onde eles estão jogando, onde eles estão vendo televisão. Pessoal, Deus abençoa vocês, que Deus guarde a vida de vocês. Boa semana em nome de Jesus. Devagarinho a gente está amolecendo. A hora que ele tiver uma depressão, uma angústia, ele vai falar: peraí, tem dois que vêm aqui e falam do Jesus que eu nem sei quem é, mas quem sabe dar certo eu vou lá. É Deus trabalhando nessas vidas. É Deus mudando história. Vida, fonte inesgotável. O único. Às vezes eu vejo as mulheres falam assim: ô vida, vem cá. Misericórdia, Jesus, que vida que esse povo tem. A única vida é Jesus. O autor da vida é Jesus. Seu marido não é vida para você, teu filho é vida para você. É Jesus. Ah, mas maneira de falar. Será que um judeu brinca assim? As nossas palavras são fortes, irmão. No mundo espiritual, a palavra, quando você amaldiçoa alguém, você está amaldiçoando. Quando você abençoa, você está abençoando. Como é que você cumprimenta as pessoas da rua? Adquira o hábito. A paz do Senhor Jesus. Meu, isso o mundo faz. Agora vem a palavra mais forte desse texto. Quem? Essa palavrinha é forte. Quem crer em mim, diz o Senhor. O que é quem? O que significa a palavra quem? Não importa se é judeu, se é gentil, se é branco, se é moreno, se é índio, se é incrédulo, não importa. É qualquer pessoa que for tocada pelo Espírito Santo. Qualquer pessoa. Quem crê em mim? Jesus veio para quebrar um paradigma que só o judeu era salvo. Só pelas mãos dos judeus. E é isso que deixou esse povo mais nervoso. Porque hoje, qualquer um dos meus pequeninos, diz o Senhor, que se curvar e falar com o Pai, Ele ouve. Ele ouve. Ele ouve. Quando você fala Jesus, o fulano está perdido, está na droga, está na bebida, abençoa ele. Ele não quer vir na igreja, ele não vem na igreja, ele nem te conhece. Abençoa ele. Você acha que Deus não está te ouvindo, irmãos? Deus está te ouvindo. Quem vai anunciar a boa nova somos nós. Quem prepara a terra em oração somos nós. Quem convence? É o Espírito Santo. Mas a nossa função é nossa. Eu tenho uma esperança tão grande que esses quarteirões aqui, serão alcançados pelo poder da palavra de Deus. Eu tenho esperança que vamos fazer 3, 4 cultos por domingo aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Essas biqueiras vão ser fechadas em nome de Jesus. Pelo poder do meu braço? Não. Não. O nosso sonho é chegar na Fundação Casa e todo bloco entrar para orar.
Quem faz a obra? Jesus. Só Jesus. Ainda que seja morto, uma condição que nós vivemos, estávamos vivendo, estávamos mortos em delitos e pecados. Crer. O que é crer, irmãos? Crer é depositar crédito, é acreditar. Eu acredito, eu ponho crédito nisso. Eu valorizo isso. Eu creio que Deus fala comigo, eu acredito nisso. Eu fico sensível à voz do Senhor, sensível à direção do Senhor. E nos tornamos membro da família de Deus, na congregação dos santos. Ah, mas ir na igreja para quê? Para congregar com os santos, para falar de que lado que eu estou. Mas eu estou com dor, dói aqui, dói lá. De que lado que eu estou? Na oração do Pai Nosso, sempre que eu puder, eu vou citar essa palavra. Que venha o teu reino, que venha o teu governo. Que governo, irmãos? O governo que estava no Éden, o governo de intimidade, o governo de harmonia, o governo de paz. Adão não sabia o resultado de comer, de desobedecer, mas nós sabemos. Nós estamos fazendo o caminho inverso de Adão. Adão da santidade foi para o pecado. Nós estamos saindo do pecado para a santidade. O caminho inverso. Eu acho que está mais fácil para nós. Por que está mais fácil para nós? Porque já conhecemos os dois lados e temos a força do Espírito Santo conosco. Amém? É mais fácil para nós. Basta eu querer, acreditar. Basta eu querer. O maior acontecimento da humanidade foi o Criador ter pisado na terra como homem. Nada se compara a isso. Nada. E partindo para o fim, diante de todos esses fatos, o que nos alegra? Quais os motivos que nos alegram? Qual o motivo que faz com que eu venha para o culto? Às vezes não dá para tomar banho, eu venho sem tomar banho mesmo. Qual o motivo que me alegra estar na presença do Criador? O conhecimento de como tudo começou não foi uma estrela que explodiu, não foi um Big Bang, irmãos, não foi a evolução do macaco, irmãos, foi uma obra-prima daquele que é o autor da vida. Eu não sou fruto de uma evolução, eu sou fruto das mãos do Senhor, do autor da vida. O quanto o Criador poupou e preservou o homem. Para Deus seria tão simples estalar os dedos e acabar com tudo, zerar tudo e começar de novo. Tão simples. Às vezes nós não suportamos alguém que nos irrita uma semana. A humanidade tem irritado, blasfemado por décadas e décadas e décadas.
E Deus não desanimou de nós. Ofensas e pecados. Saber que a nossa dívida foi quitada por Jesus na ressurreição. Ele venceu a morte. Havia uma guerra, irmãos, com a morte. E a Bíblia diz que ele venceu a guerra, ele venceu a morte. Então, na ressurreição, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Eu saio da minha casa, tomo um banho, venho para cá, sento aqui, congrego, glorifico, ouço hinos, ouço a palavra, tudo tranquilo, parece que é tudo de graça, tudo calmo, mas não é assim que funciona. Um justo morreu, padeceu, sofreu, pagou o preço para que eu entrasse por aquela porta. Teve um custo. Se estamos aqui hoje, é porque Jesus venceu a morte. É o custo, o preço pago. Saber que toda a palavra se cumpre hoje. Tudo que está escrito na palavra é promessa que se cumpre, não tem mentiras. A palavra de Deus não nos engana. Tudo que Ele prometeu é fiel para cumprir. Saber que posso me aproximar do Criador mediante o arrependimento dos meus pecados. Eu posso chegar como estou? Sim. Posso chegar nele sujo? Posso. Mas quando eu me arrependo, ele limpa, ele tira o jugo pesado das minhas costas e coloca o seu jugo que é leve, diz a palavra de Deus. Às vezes os meninos perguntam, mas ele vai me perdoar pelo que eu já fiz? Se você se arrepender? Sim. Sim. Vai, não peques mais, foi o que ele disse. Saber que mesmo aqui na terra, num governo corrupto, numa atmosfera podre, eu posso viver o reino de Deus? Sim! Sim! Às vezes o camarada está preso, tem 20, 30 anos para cumprir, e lá na cadeia ele encontra Jesus, a atmosfera espiritual dele é outra. Ele, mesmo estando num lugar terrível, a graça de Deus na vida dele muda. Paulo e Silas na prisão cantavam e glorificavam ao Senhor. Ter a certeza da salvação. Irmãos, isso é a parte fundamental na nossa vida. Ah, mas eu não sou merecedor. Não vai ser nunca, irmão. Nunca. Eu tenho certeza que sou salvo pela misericórdia, pela graça, pela bondade, pela vitória do Senhor, pelo preço pago. O que faz eu entrar por aquela porta é a certeza que eu sou amado por Deus. Às vezes tem tratamento que eu preciso passar, que vai me custar noites de choro. Mas eu sei que Ele me ama. Cantamos aqui. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Louvado seja Deus. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos ficar de pé. Oh Jesus, que plano de amor que o Senhor tem para conosco, Pai. Que plano, que plano, que plano. Que história linda, Senhor.
Eu estar aqui esta noite glorificando o teu nome teve um preço alto, e eu te agradeço, Senhor. Fortalece a minha fé, a nossa fé, Pai, para que eu nunca me esqueça da tua bondade, da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor. Usa a minha vida, Senhor. Me ensine a orar pelas pessoas, ganhar almas para o Senhor. Me ensina a pregar pelas pessoas, Senhor. A levar a boa nova lá fora, Senhor. Que eu possa ter amor pela tua palavra, pela obra, pelos irmãos, pela congregação. Obrigado, Jesus. Obrigado. Mesmo nós não sendo merecedores, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos guarda, o Senhor nos ama. Eu te agradeço, Pai, pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.